Graças e paz a todos, queridos. Estamos com mais uma lição da nossa EBD em Foco. A lição que vamos estar estudando este domingo agora é a lição de número 6. Domingo agora é o dia 11 de agosto de 2024, onde comemoramos também uma data muito especial, que é o Dia dos Pais. Apesar de eu ter perdido meu pai aos 17 anos de idade, mas ele nos deixou um legado e era dirigente da escola dominical e diácono da Igreja do Senhor. E hoje estamos aqui dando continuidade a esta tarefa árdua, mas muito gratificante para nós. Estar aprendendo a palavra, ensinando uns aos outros. O título da lição de domingo que vamos estar estudando é o livro de Esther. Obviamente é uma lição introdutória, a história de Esther. Terminamos a de Ruth e agora estamos iniciando a de Esther. Gostaria que os irmãos e as irmãs que nos ouvem se inscrevessem em nosso canal do YouTube, pb. Samuel Nascimento de Melo. O texto áureo, ele nos diz assim: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a tua casa de teu pai perecereis. E quem sabe para tal tempo como este chegaste a este reino. Esther, capítulo 4, versículo 14, é o nosso texto áureo. Vale a pena lembrar que, apesar do nome de Deus não estar escrito no livro de Esther, né, as suas letras iniciais faz parte desse livro, e nessa fala de Mardoqueu, daria para se encaixar pelo menos duas vezes o nome de Deus, quando ele diz: porque se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de Deus virá. Ele não diz isso, mas caberia aqui a gente vê Deus em todos os acontecimentos do livro de Esther, a providência de Deus. Mas tu e a tua casa, né, ele vai dizer, de teu pai perecereis, e quem sabe para tal tempo, né? Poderia se acrescentar que Deus não te colocou, não te fez chegar a este reino. Então, caberia também, mas não está. Não está, tá bom? Então, a introdução da nossa lição nos diz assim: concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição, iniciaremos o estudo do livro de Esther. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Esther, por sua vez, tem como característica singular e sempre destacada a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Esther não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência divina, providência de Deus. O primeiro tópico da nossa lição nos diz assim: a organização do livro. O primeiro subtópico, a categorização de Esther. Veja bem, da mesma forma que Ruth, né? Da mesma forma que Ruth, Esther pertence aos escritos, né? Os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica, tá? E nesta seção também, ao lado de Ruth, integra os Meglot, os 5 livros, né? Curtos, lidos anualmente, né? Todo ano, nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Esther também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos, né? Como Josué e outros, por sua reconhecida canonicidade, ou seja, são livros considerados inspirados por Deus, diferente dos livros que foram escritos no período interbíblico, que é chamado Céu de Bronze, que vai de Malaquias até Mateus, onde Deus não falava com o homem, ficou por 400 anos sem falar com o homem, e foi quando surgiram os livros que não são canônicos, não são considerados inspirados por Deus, soprados por Deus,
mas foram escritos por homens para se aproveitar de um momento e aí vender a sua obra literária. Esther compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, conforme 2 Timóteo 3,16 ao 17. Toda escritura é divinamente inspirada por Deus. Perdão. No segundo subtópico do primeiro ponto, ele diz assim, características literárias. Características literárias. Veja bem, queridos. É interessante lembrar aqui que o livro de Ezequiel, de Daniel, de Esther, eles têm em comum algo. Todos foram escritos com relação ao cativeiro. Os dois primeiros, né, Daniel e Ezequiel, foram escritos durante os 70 anos. Mas o de Esther, depois da volta do cativeiro sob Zorobabel, né, a liderança de Zorobabel. Vale a pena lembrar também que o livro de Esther tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias, destaca-se sua objetiva historicidade, né, vista na expressa referência ao rei persa, Assuero. Este é capítulo 1, versículo 1. E em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, que a gente vai explicar melhor mais na frente, anualmente celebrada pelos judeus. Está em Esther 9, 20 ao 32, que é também conhecida como Festa dos Presentes. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Tá bom? Então, o que acontece? Eu coloquei aqui também. A mensagem de Esdras, na mensagem de Esdras, né, temos notado que do capítulo 6, e mais na frente o comentarista vai falar aqui, mas eu já vou adiantar para vocês. E o capítulo 7 do livro de Esdras tem um intervalo de tempo de aproximadamente 60 anos. Estão separados, né, por um intervalo de quase 60 anos nessa faixa aí, tá bom? De 516, melhor dizendo, antes de Cristo, a 458 antes de Cristo. Mas este intervalo não fica inteiramente em branco. Por quê, queridos? Porque o rei Assuero, né, do livro de Esther, que era o filho de Dario e o pai de Artaxerxes, certo? De Artaxerxes, que está lá em Esdras 7, capítulo 7, versículo 1, ele é o Xerxes da história secular e reinou de 486 a 465 a.C., no intervalo do capítulo 6 ao 7, tá bom? De Esdras. Entre uns 10 a 12 anos ele reinou, que é justamente Xerxes, que foi o esposo de Esther, tá bom? Vamos lá, mais adiante. Terceiro subtópico do primeiro ponto, autoria e data. A autoria do livro de Esther, segundo Stanierson, ele vai dizer que desde os tempos antigos, né, Mardoqueu tem sido considerado o autor provável. Entretanto, Esdras e Neemias também têm sido sugeridos como possíveis autores. O último capítulo parece desqualificar Mardoqueu. É isso? Embora pudesse ter sido escrito por um redator como Esdras, todavia o estilo com que o livro foi escrito não parece ser de Esdras ou de Neemias. Embora o autor seja desconhecido, é evidente que ele ou ela conhecia bem os costumes e a corte da Pérsia e tinha talento dramático. Realmente é um drama muito grande esse livro de Esther. O Talmud atribui a autoria de Esther à grande sinagoga, cujo provável presidente Esdras poderia ter colaborado no livro. Escute bem. E é interessante a gente observar que, segundo o comentarista da lição, ele vai dizer que o autor de Esther é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura e de importantes documentos do Império Persa,
Considerando essa possível autoria, não é um axioma, uma verdade absoluta, e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda no século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta, para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, tá bom? O que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia, tá bom? Sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre o Grande em 330 a.C., que já foi o terceiro império mundial, que é considerado quadril e ventre da estátua do rei Nabucodonosor. Lembrando que a história de Alexandre o Grande foi escrita 200 anos depois da morte dele, e ninguém diz que é mentira. Ninguém desconsidera isso aí. Enquanto que algumas cartas paulinas e outros estudos foram escritos 25 anos depois da morte de Cristo, e algumas pessoas querem desclassificar a palavra de Deus. Veja que absurdo. Então, escute bem, queridos. Vamos mais aqui adiante. O segundo tópico da nossa lição nos diz assim: o contexto histórico, o povo hebreu no exílio. Olha, dentro ainda do contexto histórico aqui, segundo Stanielius, ele vai datar de 460 a.C., tá? E diz que deve ter sido escrito logo após a morte de Xerxes, Assuero, em 465, quando seus relatórios foram completados no livro da História das Crônicas dos Reis. Este é capítulo 10, versículo 2. Foi escrito para encorajar os judeus dispersos no Império e aqueles que regressariam em 457 a 444. Tá bom? Segundo o nosso escritor da lição comentarista, ele vai dizer que o povo hebreu no exílio, para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Esté, é importante mencionar o final do período da monarquia, ou seja, do povo hebreu em 722 a.C., tá? Houve a queda do Reino do Norte, sobre os assírios, segundo Reis 17,6 está lá. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o Reino do Sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, que dá em 605, 597 e 586 a.C., conforme Jeremias havia profetizado e ninguém acreditou. Jeremias profetizou por 40 anos, não ganhou uma vida para Jesus, mas depois que ele morreu, as pessoas começaram a dar valor e credibilidade àquilo que ele profetizava. Escute bem, Jeremias 25, 11, 29 e 10. E o 14, ao 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação, conforme Ezequiel 36, 16 ao 25. Deus abomina todo pensamento, sentimento e comportamento idolátrico. Você lembra de Ananias, José e Azarias, lá no cativeiro? Não se curvaram diante da estátua do rei Nabucodonosor, não adoraram e ainda serviram de incentivo para influenciar o meio e não ser influenciado pelo meio, pela Babilônia, mas influenciaram o meio. Nabucodonosor deu ordem para que todos agora adorassem ao Deus de Ananias, José e Azarias, que foi trocado os nomes, as vestes, para tentar mudar a sua identidade, mas eles permaneceram com a mesma identidade, o mesmo Deus a ser adorado, o único Deus, o Deus de Israel, conforme o Shema, tá bom? Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Deus. Deus é um número 1 na numerologia bíblica. Ele não aceita o número 2 por ninguém. Ele é o número 1. Ele nunca vai ser o número 2. Um pai não pode estar na frente de Deus, um filho não pode estar na frente de Deus, uma mãe, uma esposa, um esposo, nada disso. Deus é o número 1, tá bom? Vamos lá, meus queridos.
O segundo subtópico, perdão, do segundo ponto, ainda nos diz assim: o fim do exílio, o fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu juízo sobre a Babilônia por sua iniquidade, conforme Jeremias 25:12. Antes já havia julgado a Síria, como profetizado por Naum, né? Deus não tem o culpado por inocente. Naum, capítulo 1, versículos 2 e 3. Em 539 a.C., Ciro venceu os babilônicos. Lembra da questão de Ciro? 200 anos atrás, Deus já tinha profetizado através de Isaías, dizendo que ia levantar Ciro, meu ungido. Ciro nem crente era, né? Mas ele disse, Ciro, meu ungido. Ungido quer dizer capacitado para uma tarefa. E ele foi, e estrategicamente, Babilônia era impossível de entrar. Mas a Bíblia vai dizer em Isaías que Deus vai dizer, eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos. Falando para a Babilônia, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferros. Aí depois Isaías aponta para o lado de Israel e o texto vai dizer, te darei os tesouros das trevas, né? Porque os tesouros da casa do Senhor que foi roubado, né? Tirado por Nabucodonosor e aí blasfemado com o Beltesazar, o neto dele, eles bebiam nas taças de ouro que foi da casa do Senhor, onde apareceu aquela mão lá, mene, mene, tekel, pesado fosse na balança e fosse achado em falso. E aí Deus usa Ciro para castigar o Babilônia. E ele desvia o curso do rio que passava no meio da cidade e entram por baixo. Quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Aí vira para Israel e te darei os tesouros encobertos, os tesouros das trevas e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Amém? Então vamos lá. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém, conforme Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus. A gente vai ver que Daniel orou, jejuou, pediu perdão pela nação de Israel e Deus ouviu e agiu. Agindo assim poderosamente, agindo assim poderemos ter uma vida quieta e sossegada em toda piedade, conforme Crônicas 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Terceiro subtópico do segundo ponto ainda. O pós-exílio. Esté registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Suzã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão, escuta bem, de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodos, né? Já estavam casados com mulheres babilônicas, já tinham filhos, já tinham constituído família. Levando para a razão humana, faria até sentido, já estavam bem economicamente, trabalhando, tudo. Disseram, não vamos voltar, vamos ficar aqui. Então, somente cerca de 50 mil, olha, de 1 milhão, só 50 mil voltaram para Jerusalém. No primeiro grupo, né? A primeira légua, liderados por Zorobabel, conforme Esdras 1:5 e 2:64 e 65. No segundo ano do reino de Ciro, 538 a.C., esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre os capítulos 6 e o capítulo 7, como eu já falei, há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esté. Tá? Entre esses anos aí, desse capítulo, e que ocorreu, como eu já disse, de 10 a 12 anos. Vamos para 483 a 473 a.C. Terceiro tópico, propósito e mensagem. A providência divina. Nesse livro ele fala da providência divina. Se a gente começar a observar a perseguição que houve do nosso inimigo, né, Satanás, contra o povo judeu, não é de agora, né? Começou lá no Egito, queriam destruir os hebreus, e aí veio a questão de Moisés. Depois teve esse fato aqui ocorrido em Esté, e lá depois
poucos teve um fato ocorrido quando Jesus nasceu, que Herodes mandou matar todas as crianças. Lembrando que os únicos 3 reis de reis que a Bíblia apresenta é Nabucodonosor, é Artaxerxes e Herodes. Tá? Propósito de mensagem. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora do seu propósito. Ao decidirem permanecer, conforme muitos permaneceram, né, sob o domínio do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social, religioso e, por que não dizer, conjugal. Você vai ver que muitos, quando voltaram com suas mulheres, casaram com mulheres de lá. E foi ao necessário Esdras, né, lá lendo a lei, e também junto com a ajuda lá de Neemias, eles orientarem depois a essa separação. E é daí que depois vem aquela questão mista, né? De etnias, de samaritano, né? Sangue judeu e outro tipo de sangue. E aí, uma raça misturada foi conhecida como os samaritanos. Tá bom? Vamos lá. O retorno a Jerusalém exigia renúncia. Faz lembrar de quando Jesus nos chama de escada: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. E disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Jerusalém estava destruída. Para muitos pareceu melhor ficar na Babilônia, né? Tudo já certinho, pronto, aparentemente. A caminhos, a Bíblia vai dizer que ao homem parece ser direito, reto, mas no fim são caminhos de morte. E aí depois vem a consequência, né? Segundo o subtópico do terceiro ponto. Uma falsa estabilidade. Eles achavam que estavam com a estabilidade perfeita, tudo organizado, tudo estabilizado, tudo estruturado. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades. Tem vezes que estamos tão autoconfiantes que esquecemos de confiar em Deus, de acreditar em Deus, de depositar a nossa maior confiança, toda a confiança no Senhor. E aí vem a queda, né? Vem o impacto. E costumam parecer mais vantajosos, né? Muitas vezes, né? Confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem e costumam parecer mais vantajosas, né? Estavam tudo indo muito bem em Suzã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus. Mandaram carta para cada casa de judeu. Na época não tinha correios como hoje. O correio antigamente era bem diferente. E aí eram cartas, e mandaram cartas para as províncias. Hoje em dia é digitalmente, né? Mas mandaram cartas para todos e foi um pavor muito grande. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para a sua sobrevivência. Aí eles aprendem a depender de Deus, né? Aí vão jejuar, vão orar, vão se converter dos maus caminhos, vão pedir perdão a Deus e aí Deus vai ouvir. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo a estrutura humana agora num grande e poderoso império persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar em quem? No Senhor, conforme Salmo 118, versículo 8 e 9. Terceiro e último subtópico do terceiro ponto. A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito também registrar, tá? Registrar a instituição da festa. A instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu, depois do grande livramento que os judeus receberam, né? Amã, melhor dizendo, tinha feito uma forca de 50 côvados de altura. E ali, em vez de os judeus morrerem, obviamente ele teve uma instrução da sua mulher. A mulher instruiu ele com o conselho do inferno, né? Para fazer uma forca e matar todos os judeus. Deixa que quem morreu foi ele, as suas mulheres e seus 213 filhos. Para sua vergonha e desprezo eterno, enquanto o que Mardoqueu foi exaltado
exaltado, né? Foi honrado por uma ação anterior que tinha feito, que estava escrito no livro das Crônicas. Então, escute só. O livro de Esther tem como propósito também resistir à instituição da festa do Purim, que eu já falei que é festa de presentes, né, também, né? Ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam. Esther 9, 20 ao 28. Purim é o plural da palavra lançar sorte. Conforme Esther 3 e 7, Amã lançou sorte, né? Para fixar o dia da morte dos judeus. Veja que coisa terrível. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providenciação, né? Da ação divina. Um plano diabólico do inferno, né? Para a libertação do seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Ainda aqui no livro de Daniel, ele vai dizer que o objetivo principal do livro de Esther, o objetivo histórico desse livro foi, evidentemente, encorajar os judeus dispersos por todo o império com a história do contínuo interesse e presença do Senhor, mesmo que ele não fosse visto e os judeus estivessem longe do templo de Deus em Jerusalém, apesar de o nome do Senhor não ser mencionado, sua divina direção faz-se presente em todo o livro. Houve também o objetivo religioso de dar uma explicação autêntica da origem da festa judaica do Purim, uma festa especialmente cara aos judeus da dispersão. Né? A gente vai ver ainda que o lugar de Esther na história, né? Esse livro tem estado nos dois extremos de julgamento. O mundo judaico tem na mais alta estima perder somente para os livros de Moisés, além de o lerem anualmente por ocasião da festa do Purim. Eles o têm lido e reverenciado em todo o mundo, nas inúmeras ocasiões semelhantes de opressões e nas ameaças de aniquilamento. Outros, como Martinho Lutero, consideraram sem valor algum. Lutero disse que desejaria que tal livro não existisse. Já pensou numa coisa dessa? Essa opinião reflete a atitude da Igreja na época de Lutero e da Igreja Católica em geral, ao considerar os judeus uma raça maldita por ter crucificado Jesus. E, portanto, sem futuro no programa divino. Como reação, os judeus consideraram a igreja um inimigo tradicional e a pessoa de Jesus o ponto convergente do problema da raça e o motivo da perseguição. Amém? É interessante lembrar também que é um livro bíblico sem o nome de Deus, né? Sem Deus. Este é um dos dois livros bíblicos que não mencionam o nome de Deus. Cânticos e os Cânticos também não menciona, né? Refere-se a Javé apenas uma vez no hebraico, capítulo 8, versículo 6. Entretanto, a mão divina dirige toda a história de Esther. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe, que Deus nos ajude, que você tenha uma boa aula amanhã para a honra e a glória do nome de Jesus. Me desculpe, a gente está gravando agora, não tive tempo de gravar antes para mandar essa aula para vocês, mas hoje está mandando agora. E aí, vocês podendo ver ainda pela manhã, a hora que pegar aí o celular, assistam e aplique, né, aos seus alunos. Lembrando que quando você for ensinar, não só fale, não deixe os alunos falar. Se eles fazerem perguntas, responda as perguntas, interaja. Tem que ser uma aula participativa, senão não é boa. Pode ser o melhor professor do mundo, se só ele falar, a aula não será boa, com certeza. Outra coisa, conclusão, o livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão, conforme Daniel 2:37 ao 45. Por isso a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, nos ajude. E lembre-se, só entre em algum recinto se Cristo entrar com você.
e só converse algo se ele puder participar. Amém? E o importante é que eu diminua e que ele cresça. Pai querido, te louvamos por essa oportunidade de estarmos aprendendo junto a tua palavra. Nos ajuda cada professor, se utiliza deles amanhã de uma maneira poderosamente, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe a todos.